Muito bem, agora vamos à apresentação do grupo Multiplex. Nós temos aqui nosso programa, ele basicamente vai ser capaz de fazer um desenho de uma árvore de Natal e também é capaz de fazer o jogo dos Josefos, conhecido por todos nós. Então, basicamente, o que acontece? Nosso programa aqui foi separado em várias classes, digamos assim, onde nesse caso aqui, essa primeira classe é a classe que nós chamamos de menu, onde nós temos a compilação de todas as outras classes que nós vamos precisar usar para esse programa. Então, basicamente, o que nós temos aqui é a compilação de cada classe que vamos usar. Isso aqui a gente só faz para poder clarear o CMD. E aqui é o início do nosso programa. A opção 1, o usuário, o andamento do programa vai depender da escolha do usuário. Portanto, dependendo da opção, que pode ser 1, 2 ou 0, vai mudar o andamento do programa. E como podemos ver aqui, a opção 1 vai nos fazer jogar o jogo de Josefos, a opção 2 faz desenhar uma árvore de Natal e a opção 0 sai do programa. Então, no caso aqui, vamos estar pedindo a opção ao usuário. E aqui é o que a gente faz dependendo da escolha do usuário. Caso 1, a gente escolhe, vai jogar o jogo dos Josefos. Caso 2, vamos desenhar a árvore. Se não for nenhum desses dois, a gente sai do programa. Enquanto isso, o programa continua executando, ou seja, se o usuário não digitar 0, ele vai voltar para aqui para cima e vai continuar pedindo outra opção para que seja executado. Então, o jogo de Josefos consiste basicamente, como podemos ver aqui, numa lista circular, através da qual a gente vai escolher dois inteiros, o n e o k. O n é o tamanho da nossa lista e o k são os intervalos que a gente vai percorrendo essa lista até eliminando os elementos que a gente cair, até sobrar apenas um elemento que a gente chama de sobrevivente. Então, basicamente, a gente tem aqui um delay que a gente colocou apenas para o n menor do que 10. Se n for maior do que 10, ele não vai entrar nessa função. Mas se n for menor do que 10, a gente colocou esse delay apenas para os casos, quando o caso estiver perto de terminar, quando o programa estiver perto de terminar, ele vai ficar mais devagar. Aqui temos a estrutura da classe, da lista circular. O método inserir para essa lista, basicamente, insere elementos na lista, que é o primeiro passo do algoritmo, insere todos os elementos, dependendo da entrada, que no caso é o n. De 1 até n ele vai inserir esses elementos. O método remover, que ele vai remover da seguinte maneira. O nosso algoritmo ele vai receber o inteiro nk aqui no main. O usuário vai digitar dois inteiros, nk. Aqui nesse for ele já vai adicionar todos os elementos de 1 até n e criar a lista circular. E aí o algoritmo funciona, ele é ao mesmo tempo iterativo e recursivo. Por quê? Recursivamente ele resolve o problema, mas iterativamente ele vai estar efetuando uma espécie de giro na lista encadeada, de certa maneira que, enquanto esse for aqui faz esse processo de giro na lista, que é o que? Ele vai alterar o auxiliar e o elemento inicial dessa lista até a quantidade de passos k que nós escolhemos para o programa. Então, basicamente, a nossa lista circular ela vai girar k vezes até chegar no valor de k, onde é justamente o elemento que a gente quer retirar. E aí, depois dela girar toda essa quantidade de vezes,
Na variável head, a gente vai ter exatamente aquele elemento que a gente quer retirar. Por isso que a gente usa o método remove, ele vai tirar justamente esse head. Então o AUX ele vai passar a apontar para o próximo de head. Nós vamos retirar o head e indicar isso através do printf, do que foi removido. E o head vai passar a ser o próximo do AUX. Depois disso, temos apenas o delay, que já foi explicado, caso o n seja menor do que 10. Caso não, nós vamos executar esse método novamente, com o n decrementado em 1, como nós podemos ver aqui. E assim ele executa até sobrar apenas um elemento na nossa lista circular. Quando sobrar esse elemento, ele vai indicar o nosso sobrevivente, indicando pelo número, e vai dar um retorno saindo do método e finalizando o jogo dos Josefes. E agora nós vamos indicar um pouco sobre o desenho da nossa árvore de Natal. O menu da árvore de Natal consiste em um print dizendo que você deve inserir um número entre 1 e 3, um scan desse número, e aí ele vai chamar através do método system o método de gerar estrela e de gerar árvore de Natal. Como primeiro ele chama o método de estrela, vamos explicar sobre o método estrela. Aqui, como vocês estão vendo, tem uma nova biblioteca que é o cores.h, e vamos explicar ela antes de começar a falar sobre a estrela. Cores tem números defines aqui, cada um representando cores com base num sistema do que o Unix se aproveita desse sistema para poder colorir as linhas de forma diferente, não só colorir tudo com a cor. E como vocês podem ver, a gente se aproveita disso aqui no programa. Agora vamos falar sobre o método de impressão da estrela. Como vocês podem ver, tem um método delay explicado anteriormente, só que agora adaptado para a distância no grafo, já que vamos fazer uma busca em largura. Nós temos 3 structs, um representando a coordenada e a sua distância no grafo, outro representando a lista simplesmente cadeada e outro representando a fila, com a referência do início e do final da mesma. Temos métodos aqui da fila, um auxiliar aqui dizendo se a fila está vazia ou não, um método de inserção em query e um método de remoção de query. Na inserção nós criamos um novo node, um novo nó auxiliar, inserimos ele no final da fila. E na remoção nós removemos o primeiro node e mandamos a referência do primeiro apontar para o que estava depois dele. Aqui nós temos um método de coordenada, uma variável coordenada, um ponteiro para arquivo, um ponteiro para o ponteiro para char, que representa o mapa, inteiros N e M representando linhas e colunas, o tamanho da estrela para definir até que distância a gente vai na busca, e uma matriz que representa direções para nos auxiliar na marcação dos vértices adjacentes. Temos um método de imprimir o mapa aqui, que já imprinta ele com as cores tudo bonitinha. Temos um método aqui de salvar o mapa num arquivo para posterior uso. E aqui temos nossa busca em largura. O void paint recebe como argumento o nosso mapa, a cor representando o caractere com o qual a gente vai pintar o mapa, demarcar a nossa estrela antes de pintar. Um int representando colunas e outro representando as linhas, para respeitar os limites do mapa. Uma coordenada inicial para a gente saber da onde começar essa busca. E um int representando o tamanho da estrela.
começamos declarando uma coordenada U, que vai receber a coordenada na fila, e uma coordenada adjacente para servir como auxiliar. Primeiro, damos um include na primeira coordenada, e enquanto a fila F que nós declaramos anteriormente não estiver vazia, nós vamos tirar o da mesma fila, e enquanto a distância dela respeitar o programa, a gente vai realizar o resto das operações, senão a gente vai continuar até esvaziar a mesma fila. E após isso nós iremos imprimir o mapa, dar um espaço e um delay, vamos marcar no mapa essa cor, e aí nós começamos a marcação dos vértices adjacentes. Primeiro nós checamos se ele respeita os limites do mapa, depois nós checamos se ele não está marcado, logo está marcado com ponto e não com asterisco. E aí nós reinserimos ele na fila. E por assim vai até que ele chegue na distância que a gente quer, que vai representar a distância, o tamanho da nossa estrela, até ele esvaziar a lista. A lista não, a fila. Logo após realizar todos esses procedimentos, nós abrimos um TXT estrela e salvamos um mapa nessa estrela para posterior uso e fechamos o arquivo e imprimimos mais uma vez a estrela agora completamente feita. Neste método aqui, nós no caso lemos o mapa e alocamos o espaço necessário para ele. Nesse método aqui a gente gera um mapa auxiliar só para a criação da estrela. Nesse método nós lemos os dados efetivos, os dados iniciais a fim de gerar e outras coisas. No processo a gente executa o método de pintar e seta a distância inicial como 0. E no main a gente recebe um número representando a estrela aqui por argumento para nossa lógica, para a lógica que a gente fez no menu do desenho. E nós executamos as operações necessárias. Como vocês podem ver aqui em desenho, logo após de executar a estrela, nós executamos a árvore. Em árvore, nós também temos um método delay e nós incluímos de novo o cores.h. Aqui no método de printar o triângulo, nós setamos uma margem, o tamanho e um cut, que é justamente para fazer a aritmética da árvore, não ficar somente vários triângulos, um menor que o outro, empilhados. E sim ficar algo mais esteticamente bonito. Nós mandamos ir começar a partir de cut. Enquanto ele for menor que size, nós setamos o tamanho da margem, realizamos as aritméticas necessárias para a impressão do triângulo, já com as cores como você pode ver aqui. E aí damos o delay no final do programa. E assim como o menu de estrela, o main também possui argumentos, e nós aproveitamos disso para poder executar tudo aquilo no menu no menu normal de novo. Só isso, pessoal.